Bom, então essa aula foi precedida por uma explanação bem clara da Natália Olivetti, que demonstrou para a gente todos os critérios diagnósticos de uma maneira muito sucinta e o tratamento. E dentro do tratamento, a Nath deixou essa parcelinha para mim da estratificação de risco, que daí então categorizaria os pacientes como de maior risco e, portanto, que necessitaria de um tratamento mais diferenciado. E quando a gente pensa em estratificação de risco, a gente sempre começa o raciocínio, tanto para canalopatia quanto para cardiopatia ritmogênica de VD, a gente começa assim com essa imagem assim de quem realmente estaria aqui no olho do furacão, né? Então, nós sabemos que esses pacientes... Desculpa, você fez o share screen, eu não estou vendo nada. Compartilha não tem a nenhuma tela. aula, você só está falando. André chegou também. André Carmo chegou. Hoje está bem frequentado. Muito. Oi, André! Ei, Lu! E aí, pessoal, tudo bem? Que gostoso você aqui, obrigada. Prazer. Só um minutinho, Ale, então. Espera só um minutinho, Cris. É o share screen que você tem que pôr aí. Prazer, é uma honra. Honra nossa. Tá vendo? Agora sim. Uhum. Eu achei que eu já tivesse dado o share Sabe que screen. pode compartilhar só o PowerPoint, né? Não precisa ser toda a tela também. Perfeito. Vou diminuir aqui vocês, tá? Para ficar melhor. Bom, então eu vou ter que voltar na foto da Nath, né? Porque pulou essa parte, é importante. A Nath falou sobre os critérios de diagnósticos e tratamento. Então, dentro do tratamento, eu vou falar a respeito da estratificação de risco, incluindo os testes genéticos. Bom, então, como eu estava dizendo, tudo começa com o raciocínio de quem está no olho do furacão, né? Quem que seriam os pacientes de maior risco, tanto para canalopatias quanto para cardiopatia ritmogênica de VD. E, obviamente, a gente sabe que esses pacientes são aqueles que apresentam já com uma expressão clínica mais grave, que são os pacientes recuperados de parada cardíaca. Aqui a gente sempre já adianta que existem nuances de recuperados de parada cardíaca. Existem aqueles que apresentaram a parada cardíaca sem nenhum efeito secundário aberrante, e vai ter sempre aqueles que apresentaram ou por uma intoxicação exógena, ou por uma situação muito mais corriqueira, como uma queda de potássio leve. Então, nós também podemos, dentro desse grupo de recuperados de parada cardíaca, ponderar os de maior risco, que são aqueles que apresentaram um evento espontaneamente, e ponderar aqueles que já são diferentes da média, porque parada cardíaca já é um evento grave, entretanto, que se foi numa situação aberrante, como uma intoxicação, ou se foi numa situação que pode ser corriqueira no nosso dia a dia. Então, tudo isso nós precisamos lançar mão quando estamos discutindo também o recuperado de parada cardíaca, mas, obviamente, eles são os pacientes de maior risco. Em torno disso, existem os pacientes pré-parada cardíaca. E nesse caso, sim, a síncope, quando bem avaliada, é um sinal de alto risco. E quando nós nos dedicamos a estudar os nossos registros, isso foi uma das coisas que mais nós discutimos, né, eu e o Dr. Darrier, durante a tese, é uma reavaliação dos pacientes com síncope, porque é muito importante nessa fração de pacientes separar o joio do trigo. Quem é o paciente que tem a verdadeira síncope arritmogênica, o paciente que tem uma síncope inexplicada, nem lá nem cá, e o paciente que tem a síncope vasovagal. Nós não temos indícios de que o paciente com síncope vasovagal tenha maior risco na presença de canalopatias ou de cardiomiopatias arritmogênicas. Entretanto, essa síncope, de fato, precisa ser bem avaliada, e todos os critérios de avaliação de risco de uma síncope já foram bem colocados pela TAM, pela doutora Denise nas aulas anteriores, e quando bem diagnosticado, ela pode ser um grande fator de risco para todas essas doenças.
Bom, então, dentro da nossa casuística, nós vamos ter os pacientes com parada cardíaca recuperada, síncope arritmogênica e os assintomáticos. Na verdade, esses assintomáticos, eles podem ter dor precordial, eles podem ter palpitação, mas dentro do raciocínio de risco, o que vai valer muito como risco é a parada cardíaca e as situações que antecedem uma parada cardíaca. Na nossa casuística no INCOR, nós temos então 138 pacientes com síndrome de Brugada. Vejam vocês que 85% dos nossos pacientes não está nem no primeiro grupo de maior risco e nem no segundo grupo de maior risco. Então, a estratificação desses pacientes vai depender de inúmeros outros fatores. Quando nós estamos estudando síndrome do QT longo, isso já cai para metade, pois 20% dos pacientes se apresentaram inicialmente com uma parada cardíaca, demonstrando um perfil grave desses pacientes na nossa instituição, e 30% apresentaram síncope arritmogênica. Na casuística de TVPC, o perfil é ainda mais importante, e isso está de acordo com a literatura internacional, onde 30% dos pacientes se apresentam com PCR. Apenas 35% dos pacientes são assintomáticos. Esses são geralmente frutos de um rastreamento familiar ou, eventualmente, na busca de sintomas mais inespecíficos, como palpitação e pré-cardialgia. Por fim, na casuística de cardiopatia ritmogênica de VD, onde está mais inserida a Natália e o Dr. Darrié no comando, são 89 pacientes que estão sendo analisados, e desses, 60% são do grupo assintomático. Então, na nossa casuística, que é muito também correspondente à casuística mundial, na verdade, nós temos poucos pacientes dentro do grupo de maior risco. Nós temos alguns pacientes dentro do grupo de síncope arritmogênica, e se nós considerarmos síncope vasovagal, esse número pelo menos triplicaria. Então, nós precisamos usar de ferramentas para refinamento, realmente, para apurar o nosso faro para síncope vasovagal e síncope arritmogênica. Entretanto, nós temos um grande número de pacientes assintomáticos, então quase 300 pacientes assintomáticos, e nós temos que entender muito bem o que fazer com eles e como estratificá-los da melhor maneira para poder contribuir com o melhor tratamento. Bom, mas do que depende essa estratificação? Que parada cardíaca recuperada e síncope são sinais de alto risco na estratificação, nós não temos dúvida, mas o resto nós dependemos muitas vezes de registros retrospectivos, de longa data, onde nós temos muita dificuldade de uniformizar conceitos. Então, é bem fundamental que a gente conseguisse uniformizar tais conceitos para entender que nós estamos estudando o mesmo tipo de doença, utilizar-se de dados multicêntricos, mas também fazer valer a medicina personalizada, que é o que é muito preponderante nesses pacientes com doenças raras. E aí eu encontrei, em 2015, um editorial muito interessante, que na verdade estava falando de cardiomiopatias dilatadas, mas um editorial que fala que realmente é muito complicado nessas torturas estatísticas, a gente colocar tanto valor ao valor de P. Então, assim, como que a gente pode basear tantas decisões importantes para o paciente só com um estudo, com estudos pequenos retrospectivos? Então, realmente, a gente tem que cada vez mais valorizar grandes estudos observacionais, que é o que se tem em mãos, e tentar realmente homogeneizar esses nossos pacientes. Isso daí não foi só um editorial, isso daí realmente é um conselho que a gente ouve dos nossos orientadores, dos pesquisadores sêniores, e só para relaxar um pouquinho, eu achei muito engraçado e evoluído a brincadeirinha, dentro de uma brincadeirinha de charada da minha filha de 6 anos, uma pergunta: o que é estatística? Resposta: é a arte de torturar os números até que eles confessem. É claro que eu achei um pouquinho avançado para a idade, mas hoje a gente entende bem o que essa charadinha estava querendo nos demonstrar.
E então, já falando em dificuldades, talvez eu considere que a síndrome de Brugada seja o osso mais duro de roer, do ponto de vista da estratificação. E nós temos diversos estudos observacionais em diversas populações, principalmente no sudoeste asiático, onde essa doença é muito mais prevalente. Nós temos estudos dos portugueses, nós temos estudos dos espanhóis, dos japoneses, e realmente nós frequentemente nos questionamos quem é o paciente que está verdadeiramente em risco. Nós temos estudos em populações idosas, estudos em crianças e adolescentes, estudos na população jovem de uma maneira geral, tudo com o intuito de refinar esse risco. Mas o que é importante é o que dá para extrair desses pequenos estudos e que se compara a grandes estudos internacionais, que se compara à nossa casuística do INCOR, é que, de fato, existe um ponto na síndrome de Brugada que estratifica o paciente como de menor e maior risco, que é o Brugada espontâneo. Então, desde sempre, desde a década de 90 até hoje, nos dias de hoje, o Brugada espontâneo, paciente que apresenta alteração eletrocardiográfica demonstrada pela Natália na aula passada, com padrão espontâneo de Brugada, ele tem mais risco que o paciente com a síndrome de Brugada induzida. E também não temos dúvida que a síncope bem avaliada com padrão de Brugada tipo 1 espontâneo também confere maior risco. Bom, então está fácil. Meus principais estratificadores de risco são a presença ou não do padrão tipo 1 espontâneo e a presença ou não de síncope. Só que realmente definir síncope pode ser um desafio e definir o tipo 1 espontâneo também pode ser um grande desafio. E por quê? Porque, na verdade, nós temos uma verdadeira odisseia na definição do Brugada tipo 1 espontâneo. Desde um supradesnivelamento fixo na década de 90, até hoje, onde basta uma derivação com padrão espontâneo em qualquer local no segundo, terceiro ou quarto espaço intercostal, para então definir o paciente. Então, essas pequenas variações, na verdade, foram grandes variações ao longo dos últimos 30 anos, porque os pacientes, eles podem apresentar graus diferentes de risco, e isso são manobras diagnósticas que permitem que a gente diagnostique muito mais. Essa é a principal ferramenta. Então, na verdade, as derivações precordiais podem estar locadas da maneira com que cada serviço achar adequado. Nesse eletro em específico, nós colocamos V3 e V6, correspondendo a V1 e V2, no quarto espaço intercostal, ou seja, no espaço intercostal padrão, e essa é uma menina de 32 anos do nosso ambulatório, e o que ela não demonstra de jeito nenhum um padrão de Brugada tipo 1 espontâneo, se colocado o eletrodo no quarto espaço intercostal. Entretanto, no terceiro espaço intercostal e no segundo espaço intercostal, podemos observar claramente, a olhos inexperientes que seja, um padrão de Brugada tipo 1 bem evidente. E já foi ventilado pela literatura, apesar de outros grupos não concordarem, que talvez o padrão tipo 1 espontâneos nas derivações superiores, aumentando a sensibilidade, pode também repercutir no melhor perfil de risco para esse paciente. Outra coisa que também deixa muito desafiadora a interpretação desses grandes estudos observacionais é que os serviços têm maneiras diferentes de se diagnosticar Brugada. Então, por exemplo, nós sabemos que quem usa Holter de 12 derivações tem uma chance muito maior de encontrar o padrão espontâneo do Brugada do que os serviços que só usam o eletrocardiograma padrão. E, sem dúvida, diagnosticando melhor o verdadeiro padrão, o verdadeiro portador do Brugada tipo 1 espontâneo, é que aí sim nós poderíamos configurar esses pacientes num risco
em verdadeiros grupos, induzido e espontâneo. Isso tudo porque Brugada é uma doença extremamente dinâmica e muitas vezes apenas de fazer eletrocardiogramas pós-refeições, em diferentes horários do dia, nós já podemos ter alteração na detecção do padrão tipo 1 de Brugada. Então, realmente, a análise retrospectiva de dados, ele engessa a nossa capacidade de categorizar bem esses pacientes. Outras torturas de eletro são usadas para tentar entender quem são os pacientes de maior risco. Então, será que se eu tiver doença do nó sinusal, eu tenho maior risco? Talvez, em mulheres. Presença da onda S em D1, presença de fragmentação do QRS, a presença de Brugada inferior, D2, D3, AVF, ter pico e ter fim, padrão de repolarização precoce associado à síndrome de Brugada, supra após esforço no teste ergométrico, a presença de fibrilação atrial, outros fatores que mostrem também associado a uma doença do sistema de condução, sinal de AVR, todos esses detalhes podem ser analisados. Entretanto, em faltam dados de grandes estudos multicêntricos comprovando que esses sinais de risco são realmente sinais de risco para toda a população. Então, são todos dados muito controversos. E, sem dúvida, também, né, uma brincadeira aí, a gente parece que tem um vai e vem do estudo eletrofisiológico, mas, na minha interpretação, o que, de fato, a gente tem é uma mudança no perfil, porque quanto mais a gente aprendeu a diagnosticar Brugada, mais nós observamos que houve uma queda no risco, uma queda no risco anual desses pacientes, inclusive os nossos dados no INCOR, com um evento de menos de 0,5% na população assintomática. Então, como que podemos interpretar realmente o papel do estudo eletrofisiológico para a estratificação da síndrome de Brugada? Em primeiro lugar, esbarra numa definição robusta do padrão espontâneo, todos os serviços tentando flagrar o supra-espontâneo na mesma determinação, os protocolos de estimulação podendo variar, protocolos de sedação durante o estudo eletrofisiológico, então, acima de tudo, uma curva de aprendizado. Também um pouco a gente aprendeu com a pool de análises que talvez um estudo eletrofisiológico menos agressivo pode ser o melhor estratificador para a síndrome de Brugada do que um estudo eletrofisiológico com 3 a 3 estímulos, por exemplo. E apesar de nós termos nos animado e nos entusiasmado com o papel da ablação de via de saída na síndrome de Brugada, seria muito interessante também a gente entender se o mapeamento eletroanatômico poderia ter também um fator estratificador para esses pacientes. E o teste genético? Bom, o teste genético para estratificação de risco na síndrome de Brugada, ele tem um papel pouco comprovado na literatura. Então, apesar de pequenos grupos encontrarem que o teste genético, a presença de uma variante patogênica ou possivelmente patogênica que poderia contribuir para a estratificação, na verdade, o papel da estratificação do teste genético em grandes grupos, população de 200, 330, 1.000, 300, 176, de grandes grupos, não encontra a associação de mutação no SCN5A com risco. E aí, então, eu também vou me adiantar um pouquinho para a questão dos antecedentes familiares de morte súbita. Em geral, isso influencia mais na probabilidade diagnóstica também do que no fator de risco em si. E por que, na verdade? Esses pacientes, eles apresentam uma doença que não necessariamente é igual para todos, dentro de uma mesma família, considerando uma mesma mutação. Então, muito possivelmente, é por isso que o papel tanto do teste genético quanto da presença de antecedentes familiares de morte súbita pode influenciar pouco na estratificação de risco desses pacientes.
apesar de todos esses genes estarem envolvidos de uma maneira direta ou indireta na síndrome de Brugada, sem dúvida nenhuma, o SCN5A, com base em revisões mais recentes, é o único gene definitivamente relacionado com a síndrome de Brugada. Claro, existem outros genes causais, como genes relacionados ao CACNA1C, entretanto, isso é muito mais raro e tem um papel muito questionável. Então, essas variantes de significado incerto devem ser analisadas com muita cautela e por isso é tão importante o aconselhamento genético desses pacientes e a prudência dos laboratórios, ter laboratórios de muita confiança analisando esses testes genéticos. Então, não são testes realmente sim e não, eles são testes interpretativos e que podem, inclusive, ser examinador dependente e que devem também ser reavaliado conforme a nossa curva de aprendizado dentro da genética. O papel a presença do SCN5A na população de Brugada é em torno de 15% a 30%, e o SCN5A também está relacionado com outras doenças, como miocardiopatia dilatada, síndrome do QT longo, cardiopatias arritmogênicas. Então, realmente, esse estudo precisa ser bem pormenorizado. No INCOR, nós encontramos 21% dos nossos probandos como portadores de uma mutação em SCN5A patogênica ou possivelmente patogênica, estando de acordo com os dados da literatura. Bom, então por que nós não podemos tanto contar com isso em termos prognósticos? Aqui eu vou rapidamente pincelar um conceito, para quem não tem essa familiaridade, do que significaria o perfil dessas doenças. As canalopatias e as cardiopatias cardíacas, ela tem, no nosso jargão, penetrância incompleta e expressividade variável. Se eu tenho uma penetrância de 100%, uma expressividade variável, eu posso ter o paciente grave, moderado ou leve. Se eu tenho uma penetrância incompleta e uma expressividade variável, eu tenho paciente com fenótipo grave, com fenótipo moderado, com fenótipo leve e sem fenótipo. Esse, no nosso empréstimo do jargão inglês, é o carreador assintomático, que deve também ser diagnosticado, pois ele não só não apresenta zero risco, como ele deve ser acompanhado mais periodicamente e ele deve passar por um aconselhamento genético por conta da sua prole, que pode não ter a mesma sorte de ser apenas um carreador. Então, em suma, na estratificação da síndrome de Brugada, nós ainda só levaremos em consideração como alto risco, mais alto risco, a parada cardíaca, ou ainda síncope. Síncope mais arritmogênica ou detectada por loop recorder, por exemplo. Nesses pacientes, a gente pode ter segurança na indicação de CDI. Entretanto, nos pacientes com Brugada espontâneo, assintomático, o estudo eletrofisiológico pode entrar como uma medida de estratificação que ainda em 2017 é 2B e com muita cautela nós devemos olhar para o protocolo de estimulação desses pacientes. É importante dizer que se o estudo eletrofisiológico ele tem pouca valia, né, ou ainda não é pouca porque a gente utiliza muito, né, que apesar de ser controverso, é o que a gente tem como estratificador do assintomático. Mas nós devemos tomar muito cuidado em usar tão demasiadamente no paciente com síndrome de Brugada induzido. Se o paciente com síndrome de Brugada induzido tiver PCR ou síncope, né? Então, esse paciente, sim, talvez a gente só tenha perdido a oportunidade de demonstrar que ele é espontâneo, porque em todas as casuísticas, inclusive na nossa, o induzido tem realmente muito baixo risco. E muitas vezes, no assintomático, seria mais adequado apenas uma orientação de estilo de vida. Entretanto, para ele virar espontâneo, muitas vezes basta a oportunidade de fazer o eletro na hora certa, e aqui eu ressaltaria até um papel tão importante do Holter de 12 derivações, se fosse mais facilmente disponível.
Logo, a estratificação da síndrome de Brugada é clínica, ela realmente ainda não depende da genética, e genética é importantíssima para outro tipo de avaliação dentro da síndrome de Brugada, mas ela também tem aí um pitaco da parte invasiva, que é muito importante para a gente também. Bom, a síndrome do QT longo também é uma doença complexa. Nós geralmente nos atemos a discorrer sobre a síndrome do QT longo tipo 1, ligada ao canal lento de potássio, a síndrome do QT longo tipo 2, ligada ao canal rápido de potássio, e a síndrome do QT longo tipo 3, ligada ao canal de sódio, porque elas correspondem a 80% das síndromes de Brugada. Só que o canal de sódio pode ser codificado por outros genes, e os canais de potássio, idem, e os sinalizadores intracelulares que interagem com esses canais também têm associação com outros genes. E é por isso que hoje em dia nós temos cerca de 17, 18 genes que podem estar envolvidos na patogênese da síndrome do QT longo. E, portanto, o painel indicado para esses pacientes pode ser um painel contemplando todos esses genes, já que atualmente, do ponto de vista custo-benefício, acaba fazendo pouco sentido pedir o sequenciamento clássico de só 3 genes e não abrir logo de uma vez para a pesquisa de todos os genes, e quanto mais a gente pesquisa, mais cuidado a gente tem que ter realmente na interpretação. A estratificação depende disso. Então, se nós temos um papel na síndrome de Brugada importantíssimo do ponto de vista familiar para os testes genéticos, aqui, na síndrome do QT longo, é fundamental o teste genético. Por quê? Quem lida com síndrome de QT longo sabe que teremos situações emblemáticas, onde classicamente o paciente é 1, 2 ou 3, mas em geral, para determinar a conduta e fazer um tratamento fenótipo guiado, uma estratificação fenótipo guiado, é mais adequado ter o teste genético e não pensando na natureza da mutação, se é uma mutação de alto risco, se é uma mutação de médio risco, baixo risco, mas sim, se nós realmente estamos certos na nossa interpretação do subtipo de QT 1, 2 ou 3. Então, vejam que a gente traz uma classificação, uma pirâmide de classificação de 2003, da Silvia Priori, e ela já colocava como os fatores principais na estratificação de risco o valor de QTC e o subtipo de QT. Felizmente, essa estratificação foi refinada e, na verdade, na pontinha da tabela da pirâmide estão os pacientes com síndrome do QT longo tipo 2 e 3 e grandes QTCs, e na base da tabela estão os pacientes que têm menor risco e que têm menor intervalo QTC. E o que é interessante é o resultado dessa avaliação com base no risco, em 5 anos de ter arritmias potencialmente fatais, é que nós temos pacientes de mais baixo riscos no QT1, quando o QTC é até, por exemplo, 530. No QT2, esse corte cai para 470 e no QT3 esse corte mal existe, porque os pacientes com QT3, apesar de mais raro, são pacientes de maior risco. Então, aqui não basta a nossa impressão clínica, que é de muita valia, mas se nós tivermos o teste genético para essa classificação, isso nos dá muita segurança. Tem outros pormenores, aqui eu dando um exemplo de uma pirâmide para QT2, mas isso foi uma das coisas que eu aprendi bastante nas discussões clínicas com a Lê, com o Dr. Darrier, um pouco de freio em tentar em não se animar tanto com em qual local está a mutação. Qual a natureza? Nós até temos grupos que tentaram colocar a localização e a natureza da mutação, né, detalhes maiores do teste genético, numa pirâmide de classificação.
Pois muito cuidado nós temos que ter aqui, considerando essas doenças com penetrância incompleta e expressão variável. Elegantemente, o grupo da Silvia Priori, em 2018, mostrou novamente que a variação realmente de fenótipo pode ser independente do tipo de mutação. Em verde, nós temos, por exemplo, um grupo de pacientes com uma mesma mutação, onde 90% não apresenta fenótipo, 10% apresenta fenótipo. Aqui nós temos naturezas de mutação que, na nossa interpretação, seriam naturezas importantes, que dariam grandes impactos na proteína. Mas o que a gente tem ao longo dessa tabela, desse gráfico, é que aqui temos pacientes com maior penetrância da doença, ou seja, fenótipo mais positivo, e um percentual menor de carreadores. Então, a natureza aqui da mutação não foi tão impactante quanto a localização. Então, é na posição 250, isso determina o POR, isso determina o loop, mas do ponto de vista de estratificação, a conclusão dessa tabela, mesmo tendo em mente que nós vamos ter essa variação entre fenótipo positivo e fenótipo negativo em uma mesma família, nós temos que é muito mais importante saber se os pacientes são LQT1, 2 ou 3, do que saber se os pacientes têm uma natureza de mutação perigosa. Para isso, para acalentar o coração das pessoas que trabalham um pouco com genética. Não que esse dado seja desprezível, mas esse dado é de muito difícil interpretação, já que, eventualmente, por exemplo, nesse paciente, onde nós temos 100% dos indivíduos afetados com mutação em KCNH2, em LQT2, nós podemos ter poucos pacientes aqui nessa coluna, por exemplo. Se nós avaliarmos grandes famílias, aí sim nós poderemos ter uma interpretação mais correta da penetrância e da expressividade daquela doença. Então, essa mesma variedade entre uma mesma família ou entre uma mesma mutação acontece nos pacientes com síndrome do QT longo tipo 2 e acontece nos pacientes com síndrome do QT longo tipo 3. No INCOR, nós temos um predomínio de pacientes portadores de síndrome de de mutações no gene KCNH2, ou seja, síndrome do QT longo tipo 2, e uma das questões que a gente mais discutiu acerca disso é que talvez por ser um serviço terciário e ter muita experiência em QT induzido por droga, QTC com tempestades elétricas, trazidos de outros serviços por tempestade elétrica e dificuldade de manejo, esse é bem a carinha dos pacientes com QT longo tipo 2. Mas, então, em suma, na estratificação da síndrome do QT longo, os pacientes com parada cardíaca recuperada são, sim, os pacientes de maior risco e devem, portanto, ter indicação de CDI. Entretanto, nós temos aqueles pacientes com QTC muito prolongado, e aqui podemos usar aqueles dados que dividem QT1, 2 e 3, mas de uma maneira geral um QTC acima de 470 ou com síncope, e se isso for refratário ao uso das medicações adequadas, beta-bloqueadores ou medicações específicas como mexiletina em falta aqui no nosso país, e que permaneçam com síncope ou que permaneçam com QTC acima de 500, isso é uma estratificação de alto risco e que poderia levar para a indicação do CDI, ou então, mantendo um QTC acima de 500, poderia também, como 2A, levar para a indicação de CDI, então por isso que aqui eu deixei a setinha em verde e em amarelo, ponderando o peso dessa estratificação. Aqui é importantíssimo também relembrar do papel, então, dos fármacos da terapia gene-guiada, para se chegar nessa estratificação de altíssimo risco. A gente deveria poder utilizar mexiletina, ranolazina, então, felizmente, ranolazina entrou no país e pode ser um arsenal terapêutico, né? E também o papel da simpatectomia, para considerar que os pacientes sejam refratários
ao tratamento. Na síndrome do QT curto, fica até um pouco complicado da gente discorrer muito sobre a síndrome do QT curto, porque é uma doença bem enigmática, e mais difícil ainda quando se considera que há poucos registros da doença, é uma doença rara, raríssima. Então, a gente não sabe nem qual é a real prevalência. Mas nesse estudo de 73 pacientes do grupo da Silvia Priori, eles mostraram que o QTC em verde, dos pacientes assim, o QTC entre os pacientes assintomáticos em verde não tem correlação com o risco desse indivíduo apresentar um evento arrítmico, mas a doença é muito fatal. Nem tão pouco síncope. E apenas a parada cardíaca recuperada, que é um estratificador, e isso gera uma enorme angústia em tratar esse paciente, porque a chance do paciente com QT curto definitivo ter essa doença, ter um evento arrítmico ao longo da vida é muito alta. Bom, síncope não estratifica bem, estudo eletrofisiológico não estratifica bem, idade de apresentação dos sintomas não estratifica bem, nem tampouco morte súbita familiar. O score de Gullaby é um score que a gente usa como critério diagnóstico e, nesse caso, eles também tentaram avaliar se quanto a maior pontuação de Gullaby, isso também poderia estratificar melhor o paciente e também houve falha na estratificação. Os genes que podem ser pesquisados são praticamente os genes também envolvidos na síndrome do QT longo. Observem que 1, 2 e 3 são genes também na lista dos pacientes com síndrome do QT longo. Eles podem ter uma correlação com o fenótipo eletrocardiográfico desses pacientes. E os QT curtos 4 e 5 têm um overlap com a síndrome de Brugada. O papel do teste genético é em torno de 15% a 30% nesses pacientes. Não tem um bom papel estratificador, mas, mais uma vez, como uma doença genética que precisa de acompanhamento e adequada orientação, nós precisamos, sim, do teste genético para ter um entendimento do possível carreador assintomático e acompanhá-lo. Pois o fenótipo em doenças com penetrância incompleta e expressividade variável, não podemos confiar simplesmente na clínica. Bem, a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, a sua estratificação, também como uma doença mais rara, é também frustrante. A gente até usa o teste ergométrico como controle de tratamento, então isso justamente é uma doença que a gente quer limpar o teste ergométrico, porque não se tem um alvo de beta-bloqueador, não se tem um alvo de bloqueador de propafenona, na verdade a gente deveria usar flecainida, então a gente acaba usando o teste ergométrico até parar os episódios de síncope ou até parar os episódios de arritmia ventricular ao esforço, então é mais para controle de tratamento e não estratificação. E, de uma maneira bem simples, e infelizmente é o que temos, nós estratificamos o paciente como de alto risco quando parada cardíaca ou síncope. Entretanto, é mais alto risco se houver recorrência de síncope. E aí sim estaria como indicação classe 1 o uso do desfibrilador. Existirão pacientes assintomáticos e esses pacientes deverão ser acompanhados, já que o risco de ter um evento ao longo da vida não é zero. Logo, a estratificação nesses pacientes é eminentemente clínica. 50% dos pacientes têm uma base molecular conhecida, o principal é a doença autossômica dominante pelo gene da rianodina, e também não é qualquer variante encontrada no gene da rianodina, nós temos que ter muito critério e confiança no laboratório que emite esse laudo e muitas vezes precisamos de reavaliação, pois existem muitas variantes de significado incerto, o gene é enorme e deve ser avaliado porque não teria problema errar na interpretação de uma variante de um portador da doença. Entretanto, isso desencadeia uma cascata de avaliação familiar e, então,
se dermos um teste genético positivo para um assintomático e esse teste genético não estiver bem avaliado, nós estamos colocando um diagnóstico que isso sim poderia realmente conturbar a vida desses doentes. Na sua forma homozigota, nós podemos ter alterações no gene da calsequestrina, trianodina, calmodulina. Enfim, a cardiopatia ritmogênica do VD, eu também acabo precisando gastar um pouquinho mais de tempo, como na síndrome de Brugada, porque é um pouquinho também mais complexa a sua estratificação. E do ponto de vista genético, aqui invertendo um pouquinho a ordem, começando pela genética, porque vai impactar na estratificação desses pacientes, 50% dos pacientes em geral apresentam variantes patogênicas ou possivelmente patogênicas. Na tese da Fanny, orientada pelo Alê, ela encontrou cerca de 40% a 50% dos pacientes numa primeira avaliação, e esses dados vão ser seguidos também pela NAT, a partir de agora, e esses pacientes realmente tiveram, até o momento, um perfil grave, como a doença cardiopatia ritmogênica de VD nos causa tanto preocupação, mas a base molecular é esse compêndio de genes desmossomais e não desmossomais. E aqui também temos uma característica importante da cardiomiopatia ritmogênica de ventrículo direito, que é o que a gente chama de penetrância idade dependente. Então, possivelmente, se eu avaliar um indivíduo entre 10 e 15 anos, vai ser muito pouca minha chance de encontrar um fenótipo. E a chance de eu encontrar um fenótipo, ou seja, a penetrância da doença, ela aumenta com a idade. Por isso, o teste genético aqui, para a gente saber quem acompanhar dos assintomáticos, é tão fundamental. Se eu pego um indivíduo de 15 anos sem fenótipo, eu tenho uma chance enorme de não encontrar o fenótipo tão cedo, mas uma chance maior de encontrar ao longo da sua vida. E aqui, se essa família tem um teste genético definitivo, clássico, bem interpretado, nós podemos separar quem vai acompanhar o resto da vida e quem pode ter o luxo de ter alta nesse momento. E o Dr. Darrier também participou para nos honrar aí desse guideline tão importante, de muitas páginas, no manejo da cardiopatia ritmogênica de ventrículo direito, que também nos apresenta um perfil clínico a partir da genética, ou, na verdade, nós primeiros partimos de um bom perfil clínico para achar até para chegar na genética, mas, em geral, as clássicas cardiopatias arritmogênicas de VD quando a gente realmente encontra um predomínio das mutações em genes desmossomais, placofelina, placoglobina, JUP, desmocolina, desmogleína. E quando nós caminhamos para um acometimento mais de ventrículo esquerdo, que é muito menos raro do que a gente imaginava antigamente, bem explicado isso pela Nath na aula passada, nós podemos entrar nessa complexidade da cardiopatia arritmogênica por si só, e não a CAVD. E, na verdade, isso realmente, o guideline é de cardiopatias arritmogênicas e a CAVD dentre elas, uma cardiopatia genética que de tanta importância para a gente entre jovens. Quando a gente avança mais para o lado esquerdo do ventrículo, nós podemos encontrar mutações que podem implicar em risco clínico aumentado, sim, e nós ficamos muito atenta a mutações em fosfolamban, laminopatias, que na verdade podem ser mais expressões de cardiopatías arritmogênicas do que de CAVD mesmo, né? Mas então, como que nós encaramos a estratificação de risco nos pacientes com CAVD/VE? Claro, é de risco os pacientes com parada cardíaca recuperada, mas é de risco os pacientes com TV instável, mas também é de risco os pacientes com TV estável, e esses pacientes têm uma indicação clássica de CDI. Tem um risco um pouquinho menor, mas não é impossível de se ignorar, o paciente com uma síncope arritmogênica. Veja, uma indicação aí 2A.
Então, esse paciente deve ser bem avaliado e esse paciente também pode precisar do CDI para sua proteção adicional. Aqueles pacientes que caem muito fração de ejeção do ventrículo esquerdo podem entrar para uma categoria de alto risco com uma indicação de CDI mais classe 1, ou de moderado risco, a depender da classe funcional. E aqueles pacientes com aquele perfil de cardiopatia ritmogênica de VE, não precisa nem ter uma fração de ejeção tão baixa, mas com variantes bem classificadas, ou seja, a gente depende demais dessas interpretações em fosfolamban, FLNC, LMNA, basta uma fração de ejeção discretamente aumentada para esses pacientes serem considerados de alto risco e eventualmente candidatos a CDI. Mas também temos critérios clínicos, critérios de arritmia, nós temos os primeiros os task forces, o task force para nos orientar o diagnóstico, e aqui outros critérios clínicos para nos orientar, eventualmente, uma classe de indicação 2A ou 2B para implante de CDI. Nós temos, então, esse risco de arritmia ventriculares como os critérios maiores, TVNS, estudo eletrofisiológico, perdão, saiu IPS com indução de TV e fração de ejeção menor do que 49%. Critérios menores, ser do sexo masculino, ter mais de 1000 extrasístoles ventriculares e atenção, pois se nós temos a pontuação para TVNS, nós não podemos pontuar adicionalmente para 1000 extrasístoles em 24 horas. Fração de ejeção de VD menor que 30%, ser probando, geralmente é o paciente, então, nessas casuísticas, nesses registros, como os pacientes de maior risco, e entra a genética. Ser portador de 2 ou mais variantes desmossômicas. O que significa isso? É aquele paciente que você pediu o teste genético para complementar e o paciente acaba até apresentando 2 variantes ao invés de uma só. Isso compõe o teste, a estratificação de risco do paciente. Isso não determina o risco do paciente, tá? Para considerá-los como uma indicação classe 2A, teriam que ter 3 maiores, 2 maiores e 2 menores, ou 1 maior e 4 menores, e eventualmente uma indicação 2B, 2 maiores, ou 1 maior e 2 menores, ou 4 menores. Ou seja, falar de maior ou menor aqui dentro da CAVD pode confundir um pouquinho os ouvidos para a estratificação do Task Force, mas o Task Force é diagnóstico e esse é um raciocínio que é um pouco semelhante, mas um pouquinho diferente do Task Force em si. Bom, falamos bastante de teste genético, mas complementando o que nós queremos discutir sobre teste genético, esse é meu conflito de interesse, ter participado de um adorável grupo de pesquisadores com orientação da lei do Dr. Darrier, foi minha tese de doutorado, está sendo a tese de doutorado da Nath, foi a tese de doutorado da Gabi, da Fanny, do Theo, enfim, todo mundo envolvido nesse mundo dos testes genéticos e realmente no dia a dia dos pacientes com canalopatias e cardiomiopatias, nós vamos sentindo o quanto nós precisamos desses testes do ponto de vista assistencial. Eu falei pouco da avaliação dos familiares, da cascata de realização do teste genético aqui, porque na verdade meu enfoque era a estratificação. Mas nós falamos bastante de portadores assintomáticos. E por isso que o teste genético, nós até adoraríamos que ele tivesse um papel maior do que 50% na CAVD, 70% na síndrome do QT longo, 80% no QT longo, 30% no Brugada, 15%. Queríamos que esse papel do teste genético fosse melhor e maior, entretanto é o que temos, mas a detecção dos familiares portadores assintomáticos é importantíssimo para o segmento clínico e para o aconselhamento genético. E na síndrome do QT longo e na CAVD, acho que ficou bem claro o papel da estratificação desses pacientes. Como nós fazemos, ou melhor, como o mundo faz, tudo parte do paciente mais afetado. O paciente mais doente precisa ser avaliado. Então, às vezes, a gente pega em consultório o paciente que quer saber se tem risco como o paciente testado. Não é esse o paciente que você tem que ser testado, é o familiar que deu origem a tudo, o familiar que tem doença, perdão, né? E aí sim, nós temos essa classificação na nossa linguagem
de estudos em genética, entre patogênica e possivelmente patogênica, e nisso a gente pode montar uma cascata de pesquisa familiar e uma cascata que vai envolver, muitas vezes, quem vai seguir para o resto da vida e quem tem um certo grau de liberdade de poder não ser carreador daquela mutação familiar. Quanto mais familiares nós avaliamos, porque ainda nós temos daqui para cá, a janela dos negativos, né? A gente não gosta de usar esse termo em genética, mas a gente tem a janela dos negativos. E como utilizar esses dados? A gente tem que ter muito cuidado em como aconselhar essa família. Porque, na verdade, do ponto de vista de científico e de pesquisa, nós até podemos avaliar familiares com variantes incertas, entretanto, isso tem que estar muito bem explicado e tem que estar corroborado com a avaliação clínica, para aí sim, a avaliação familiar poder contribuir para a descrição genética. Ou seja, a classificação que a gente vê num laudo tem tudo a ver com a classificação clínica e familiar. Nesses pacientes, nós não avaliamos só o que chega no nosso consultório. São avaliações definitivamente familiares. Bom, minhas mensagens finais, então, terminando em ponto, felizmente, é que a estratificação de risco é complexa. Nós temos os fatores de risco clássicos e mais palpáveis, porém temos fatores de risco controversos que devem ser olhados com muita cautela. Nós realmente precisamos nos atentar para essa medicina personalizada, usar e abusar das decisões compartilhadas, porque já é uma era que definitivamente o paciente pode entender, o risco dele de A, B ou C. E o teste genético mostra-se, então, um arsenal diagnóstico e terapêutico, sim, porque ele pode contribuir para a estratificação de risco. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e dizer que no dia 29 de abril, na quarta-feira, às 13 horas, vai ter uma palestra online, vai ter uma discussão online do manejo dos pacientes portadores de arritmia no contexto do Covid. Obrigada pela atenção de todas. Meus hosts. Excelente, Luciana. Parabéns. A aula, obrigada, como sempre, doutora brilhante, e dando continuidade à aula da Natália, para quem assistiu. Nós já estamos entrando hoje praticamente na aula número 9 do curso de extensão universitária em ritmologia clínica, com convidados para todos, aberto para todos. Estou vendo o doutor Sobral aí, figura carimbada também lá de cima. Muito bem-vindo. E eu quero deixar claro que ainda temos muitos desafios, né, Luciana? Com certeza. Eu queria deixar perguntas para a plateia, ou para quem estiver aí. É uma plateia virtual, mas estão todos aí. E quem tiver mais inibido pode mandar pelo chat, se preferir. Ou se pode. Aí você pode responder também. Mas uma coisa que ficou bem claro para mim, e quando a gente estava fazendo a tese, né, Luciana? A questão da síncope, né? Você vai evoluindo na estratificação de risco e começa a pegar os trabalhos iniciais e falar, vamos pegar a definição de síncope que eles usaram para poder definir como estratificador de risco. Aí me chamou a atenção, porque o trabalho do QT-longo, por exemplo, da Silvia Priori, aquela pirâmide tradicional primeira dela, ela inclui a síncope. Né? Ela coloca síncope, QT maior que 500, isso é fator de risco. Aí, de repente, aparece uma outra pirâmide, que você fez parte, que está lá, bonitinha, coloca um monte de detalhes de eletro, de genética, mas não aparece o sintoma. Você consegue explicar isso? Talvez por causa dessa questão? Então, pior que assim, aqueles pacientes, 30% são sintomáticos, sim. Naquela pirâmide. Inicialmente, realmente, a gente achava que iam ser avaliados só os assintomáticos. Então, o que eles quiseram fazer com a tabela é realmente uma proposição de só avaliar o fator de risco pela genética e pelo valor de QTC. E aí é uma análise estatística super complexa, assim, sabe? Para poder separar
É até difícil um pouquinho, honestamente, de entender a metodologia. Eu e a Nath vimos juntos esse trabalho. Beta-bloque, está prolongado. Você acha que ele tem baixo risco, alto risco, daquele que não desmaia, que está sincopando? Desculpa, repete o começo a palavra da pergunta que cortou um pouco. Foi uma situação do mundo real. O indivíduo está com síncope, QT longo acima de 500, beta bloqueado. E o mesmo paciente com beta bloqueador, também com QT muito prolongado, com a mutação não desmaiando. Será que eles são diferentes? Eu sempre considero o com síncope mais grave, com certeza. Até porque o QT é modulável, né? Sim. E acho que o conceito de síncope de novo, né? Quem é essa síncope? Por que essa síncope? Igual o Wolff Parkinson White. Você chega para um paciente com Wolff, olha, tenho certeza que sua síncope é vasovagal. Mas o Wolff está lá. Entrega para o Dr. Cristiano para fazer a ablação lateral esquerda. Ele vai dizer, olha, queima via acessória, se você continuar desmaiando, eu já sei que não é pelo Wolff. Não é isso, Cristiano? Acho que é mais ou menos essa história. Tan, já levantou a mãozinha. Posso perguntar? Claro, Tan. Vai lá, Tan. Tan. É que assim, a estratificação se colocou no QT longo, então, foi colocado como medidas, né? E tipo, não... Isso. Tudo bem, a síncope, eu acho que a síncope, se é rítmica, é tipo parada, já entra... Então, eu acho que o jeito que você colocou, os dois, sem síncope, mas que tem acima de 500, 520, sei lá o quê, para mim, do jeito que você colocou, a aula é a mesma coisa. Então, assim, eu tenho que ter o mesmo cuidado, talvez tenha que ter indicação CDI nos dois. Então, não pela classificação de pirâmide, a gente tira o sintoma. Vai pelo QT, não. Então... Você sabe que eu quis ter o cuidado e acabei entendendo. Não é que você tire, é que assim, qual é a pirâmide do paciente de maior risco, médio ou baixo? Incluindo síncope como um evento. Entendeu? Então, assim, a síncope, a rítmica ou considerada ou documentada rítmica, na verdade, ela já é um evento. Então, já entrou. Já entrou. Então, assim, na análise inicial, baseada no subtipo de QT e no valor do QTC, o risco de evento em 5 anos é menor que 3, é entre 3 e 6, ou é maior que 6. É baixo, é moderado, é grave. Entendeu? Só que na tabela de conduta, a síncope é que vai reger a indicação do maior risco e a indicação de CDI. Então, eu vou pormenorizar aquele valor de QTC com base no subtipo de QT, utilizando, sendo mais leniente com QT1 e mais estrito com QT3, para fazer as indicações secundárias de CDI. Entendeu? Então é secundária, ele não é primária. Ficou como satisfação de risco. Então, assim, não ficou claro que é uma coisa secundária. Secundária é quando tem o PCR e síncope recuperado. Se eu tiver um paciente, como você falou, acima de 520, vai que seja um QT2, tá? Aí a gente não é QT1, QT2. Com 105, quando ele colocou, se fosse um QT2, para mim não ia ter diferença se a gente for por pirâmide. Mas se você está falando que pirâmide é secundária, então não é primária? Não. Não quis dizer prevenção primária ou secundária. Eu quis dizer assim, avaliação em segundo plano. Entendeu? O teu plano inicial é síncope e PCR. Em segundo plano, refinando essa avaliação. Não, sintomático é sintomático. Estou perguntando assintomático. Se eu pego, o assintomático. Assintomático. Perfeito. Que você vai fazer. Então, você usa pirâmide para. Não, pirâmide é indicativo ou não é indicativo? Porque fica muito confuso. Se você pegar. As pessoas estão começando, vai ser. O que eu uso, então, assintomático? Nem todo mundo, a gente achar que é longo. Né? Assim, a minha sugestão. Como eu encaro. Eu uso a pirâmide para entender o risco do meu paciente quando ele é assintomático. Porque, na verdade, para que você usa uma estratificação de risco? Para indicar CDI, não é? Então, assim, o resto dos pacientes, você vai dar beta-bloque, você vai ter uma regularidade em consulta. É um paciente que vem de 3 em 3 meses? É um paciente que faz potássio 2 vezes por semana?
Então, também a frequência que você vê aquele paciente, para isso que serve uma estratificação, a frequência em que você reafirma o não usa medicação, não faz isso, não faz aquilo, não. Então, isso tudo entra em você entender naquela pirâmide onde está seu paciente. Então, assim, Não, meu paciente está no topo. Não, o paciente que está no Tá no topo. topo. Se você quer colocar um CDI porque Isso. você não conseguiu tirar ele do topo... Que é o que o Chico colocou. Então, 500 e pouco. Isso. Você está no topo. Você não conseguiu tirar ele com a tua terapia do topo. Isso. Ele continua no topo. Não. Né? Sim. É possível indicar É isso que eu CDI. quero saber, o topo? É, o topo. Então, é possível mesmo indicar CDI. Mesmo assintomático. Então, esse pirâmide não é só secundário, primário também. Então, na verdade, se eu tiver 500 com ou sem síncope, dependendo do tipo, se eu estiver no topo, então a síncope não entraria como, por exemplo, o único fator indicativo, como o exemplo que o Chico deu, porque aí ficou um pouco de dúvida. Ah, não, síncope é pior. Não, mas se eu estiver no topo, sem síncope, eu não Também consigo tirar ruim, o topo, né? ele continua ruim. Então, não é que tá melhor. Tudo bem, um é fato e o outro pode ocorrer ainda, não é? Então, para mim, assim, um é fato, já teve evento. O outro, a gente, daqui a 5 anos, pode ter o evento também. Então, na verdade, quando vai acontecer isso, a probabilidade é muito grande. Mas só para a gente pegar isso como assim, síncope como fator divisor, acho que não é, então. O pirâmide, então, realmente, pirâmide te indica fazer alguma coisa a mais, né? Só para lembrar que, historicamente, ela foi usada e depois não usada, mas que está sujeito sempre à mudança. Graças a Deus, a medicina ela é feita de evolução e ela é feita de mudanças. A gente não consegue ter um raciocínio fixo, né? A gente sempre vai ter que evoluir, vai ter que ter mais casuística para gerar. Vou aproveitar e já passar a palavra para o Cristiano, que tem uma pergunta, né? Que acho que é do Rodrigo. Então, assim, na verdade, tem duas perguntas. Uma do Rodrigo e uma minha. O Rodrigo perguntou aqui pelo chat uma dúvida prática: no serviço público ou no privado, qual o processo para solicitar o teste genético do QT long do Brugada? Isso no serviço privado, os planos de saúde cobrem. Eu tinha uma dúvida, eu me lembro que, acho que foi em 2015, 2016, eu fui no American Heart, eu vi uma aula que eu acho que era do Ackerman, falando das autópsias genéticas, que ele foi bem restritivo, que ele falou que encontra as mutações, ele não sabe o que fazer, como aconselhar o familiar. E eu vi que ano passado, até a australiana Georgia Inglês publicou no New England sobre a autópsia genética, como tendo no papel. Qual a impressão de vocês? Não sei se o Ale quer comentar também. Então, essa questão prática do Rodrigo de como colher a genética e essa questão da autópsia genética, faz, não faz? Qual a impressão de vocês? Então, responde a do Rodrigo primeiro. Como é que faz para conseguir pelo SUS aí? Bom, nós temos protocolos de pesquisa. Óbvio, eu não trabalho com isso, mas é uma coisa que Cris, perdão, sumiu sua voz. É que tá ruim a internet. Eu me coloquei no mudo, mas tá ruim a internet. Pode responder. Não, é assim, então, bom, o fluxo, assim, ter um fluxo ainda no SUS, a gente ainda não conseguiu, né? Então, a gente, na base dos esforços dos biólogos e de todo mundo, a gente tenta acumular esses pacientes para colocar numa corrida, e aí então, depois que sai uma corrida, a gente demora um tempo enorme para conseguir avaliar, porque se a gente faz em 30 em 30, 20 em 20, a hora que sai uma corrida que sai a análise genética desses pacientes, vem a interpretação. E aí é isso, quem interpreta hoje em dia sou eu, a Nath e a Gabi, e nós não temos braço para interpretar todos esses pacientes, entendeu? Então, cada interpretação cuidadosa, e depois a gente ainda faz uma reunião multidisciplinar, o Ale e o Dr. Darrier participaram de todas as nossas decisões do teste genético. Então, todo mundo concorda em classificar isso daqui como patogênico, como possivelmente patogênico? A gente não tomou nenhuma decisão sozinha.
Então, realmente é uma análise que requer muito cuidado, que requer muito estudo, com pouca gente fazendo. Então, dizer para vocês que a gente tem um fluxo, a gente não tem, mas a gente continua oferecendo, enquanto houver testes genéticos, né, pelo SUS, que tragam esse DNA, porque o DNA fica guardado e mesmo que demore, que eu não possa dar prazo, mas isso é muito difícil segurar a ansiedade das famílias, uma hora eu passo o resultado, entendeu? Nós passamos, né? Lembrar que isso tem a ver com protocolo de pesquisa e com fundos que são FAPESP, CNPq. Por exemplo, a Natália que está aí, ela está mexendo agora com displasia, então, naturalmente, se alguém tem displasia e quer enviar, a gente tem a verba para ela poder fazer, porque ela está já no protocolo dela. Então, entra um paciente matriculado via SUS, como você, Luciana, no período da tese, conseguiu ter um fluxo maior e tem a contribuição de várias pessoas que estão aqui nesse canal hoje aí, né, que enviaram muitos materiais e que contribuíram bastante, que a gente pretende aumentar, né? Lembrar que tem lembra, né? O Rodrigo perguntou no privado também, e se os convênios cobrem. Ele perguntou os convênios não cobrem. Nos convênios não cobrem. Eu não sei se o Erson Val tá aqui, mas ele tá lá na Health in Code, em Corunha, né? E o ano passado ele teve essa iniciativa de fazer rápido um documento para colocar isso no rol da ANS, mas daí é que a gente acabou, por questões de prazo, não conseguindo enviar, mas eu acho que é a nossa próxima luta, sim. Tentar incluir no rol, mas não tá no rol da ANS, não. E por fim, a autópsia molecular. Não, e onde que colhe? E onde que colhe, como pede? Pede teste para QT, teste para Brugada, perfeito. Grande. O ideal é você caracterizar bem o fenótipo. Então, assim, um teste genético bem interpretado vai ser também, vai depender também de uma boa clínica. Como faz o pedido? O pedido é painel genético painel genético para A, B, C. O que eu sugiro? Você vai pedir num laboratório X, entra no site daquele laboratório, faz um levantamento. Painel do QT longo, tem tudo que eu quero? O painel do QT curto, tem tudo que eu quero? Então, tem que ter um raciocínio em cima disso, tem que entrar no laboratório que você está pedindo. Claro que a maioria deles vão ter os genes clássicos, mas ninguém está lendo sua cabeça e sabendo qual é o que você quer desvendar. Entendeu? Então, realmente, o melhor teste genético é aquele que parte da melhor clínica. Quando isso, né, o Alê também pegava muito no nosso pé com isso. Quanto melhor a caracterização clínica, melhor o aproveitamento do seu teste genético. Sim, fenótipo. Não, só para dar um testemunho. Olha, eu já pedi 2 vezes. No Sírio, o Frio está fazendo cardiomiopatia, QT longo, então a gente conseguiu o diagnóstico. O Menderes pediu outro paciente com suspeita de uma cardiomiopatia, na realidade parece miocardite, então, e veio com uma displasia. Então, é só fazer pedidos. Geralmente já não está colocado como cardiomiopatia ou arritmias cardíacas, que a gente mais pede na nossa área. Então, está fazendo, e eu acho que o preço deve estar uns 4 mil, eu acho, 4, 5 mil. Mas, por exemplo, cardiomiopatia dilatada. Eu vou pedir para cardiomiopatia, não tem tudo de CAVD. Não, aí depende. Aqui tem uns com 87. Tem que tomar cuidado. Eles falam 87 genes. Então, é isso que é uma coisa que eu acho que... Só que é meio complicado a gente saber quais genes, porque a gente não estuda isso todos eles. Mas de uma forma geral, para a gente que dá no dia a dia, então, assim, existe uma denominação meio comum: cardiomiopatias e arritmias cardíacas, que inclui também QT longo. Tem um QT longo também. Então, só para o resto pessoal, porque eu tive dúvida da mesma forma: o que eu vou pedir? Aí eu entrei, olhei, pelo menos assim, a cardiomiopatia, então, que tinha no site. Entrei, olhei, estava cardiomiopatia e arritmia. Na verdade, não tem nem pedido os dois, porque existe overlap. Poderia ter pedido um que inclui o outro, mas no fim acabou fazendo. E agora, a segunda vez, a gente pede para segregar. Quando é família, ia pedir especificamente para aquele gene que aí pro resto da família fazer. Então, só uma forma prática, que eu realmente tive dúvida também na hora de fazer isso. Quando a primeira vez que eu pedi, né? Que estão cobrindo. E quando nós tivemos a reunião com a Vanderbilt, né, Cristiano, nós perguntamos isso para eles lá, e a maioria era por seguro de saúde. Quer dizer, eles têm um seguro de saúde, a maioria dos exames eles conseguiram via seguro de saúde. Acho que vai ser uma tendência daqui para frente. Acho que deve ter representantes aí de empresas também. Acho que é importante cada vez mais ter essa negociação para que a gente possa ter acesso, pelo menos, para uma parte da população.
E autópsia molecular, né, Cris? Isso, eu achei que a outra resposta ia ser rápida, por isso eu emendei duas, mas agora essa Não, questão da não esqueci autópsia. não, porque eu adoro autópsia molecular. É o seguinte, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade, entendeu? Então, é muito aflitivo você ter um familiar que no teu consultório com a angústia de ter perdido alguém. Então, eu acho que não pode, tem que tomar muito cuidado para a gente não minimizar os esforços quando a gente tem uma família sofrendo, entendeu? Porque, na verdade, no processo de morte, que é sempre muito dramático, às vezes a gente quer agilizar uma autópsia, às vezes a gente quer liberação de laudo. Então, assim, esses pacientes não podem sair sem autópsia. Esses pacientes têm que ter sangue coletado, porque não tem melhor maneira da gente extrair DNA de um sangue coletado. Puxa sangue na hora da autópsia. Entendeu? Porque se a autópsia for inconclusiva, isso vai sair depois de semanas, a gente perdeu a chance de ter o DNA. E, eventualmente, esse paciente tinha uma TVPC, causa número 1, em autópsia molecular de jovem. TVPC é a mais rara clinicamente, mas é a que mais mata. Claro que vai depender de uma avaliação rigorosa desse resultado para não gerar um efeito dominó avassalador do emocional das pessoas. Mas tem sim que utilizar. Eles comentaram muito isso, né? Não dá. Tem alguma mutação que não sabe o real valor, aí gera uma... É exatamente isso, essa cascata. Eu acho assim, Cris, ou você tem um serviço que tem cardiogenética, ou você tem que utilizar o geneticista. Entendeu? Até a gente gosta de utilizar o geneticista, mesmo já fazendo isso já há uma porção de anos, discutindo, a gente quer o geneticista de vez em quando, entendeu? Ou se a gente tivesse o geneticista, ele ia ser muito bem-vindo, entendeu? Então, o que eu falo assim, para quem às vezes discute comigo por WhatsApp, não é a praia do arritmologista, peça o geneticista, entendeu? Não perde essa chance de colocar o geneticista na jogada. Né, doutor Darrier? Só para dar um testemunho, porque eu participei daquela diretriz de cardiopatia ritmogênica, a Jod Ingalls é fantástica, lá da Austrália, e tem o grupo da Cynthia James, o pessoal do John Hopkins também, junto com o Hugh Calkins, que vocês conhecem bastante. E uma das partes que está bem clara foi a parte de teste genético e a parte de como interpretar o teste genético. E aí a conclusão é que não poderia ser uma coisa fria, jamais. Quer dizer, está aqui, né, Luciano? A gente sempre fala, está aqui o resultado, está dizendo assim, ó, é uma variante assim, assim, assado, um VUS, uma variante de significado incerto, e para por ali. É extremamente frio esse tipo de resultado. Isso aí foi o mais discutido, e o que a gente coloca é que tem que ter um time. Igual você tem um heart team, você tem um grupo dedicado, que saiba muito fenótipo de arritmia, como grupo de arritmia. Todos vocês sabem fenótipo de arritmia. Isso aqui, ó, é um QT-longo, isso aqui é Brugada, isso é um perfil de morte súbita a esclarecer, uma recuperada de família, eu estou rastreando. Então, você joga tudo isso, monta seu racional, e aí, a partir disso, vai tentar ver se aquela variante genética realmente se ela tem nexo com o que você está falando. E se não tiver, tentar procurar novas oportunidades para mutações de novo, outros detalhes. Então, eles falam, o resultado final é feito por um time. Não adianta só jogar puramente por uma plataforma ou puramente por uma coisa. Ela é parte do time, mas ela não é o único time. Ela tem que ter um consultor arritmológico ou cardiológico, que é o que ficou, pelo menos, para a cardiopatia ritmogênica. Eu achei isso bem interessante, porque tinha pessoal de biologia molecular, tinha pessoal de cardiologia, pessoal de arritmia, porque a gente, por mais que tenha estação inteligente, vai ter viés. Então, a gente tem que saber que vai ter coisa que vai ser muito fácil. Tá aqui, TVPC, V-reanodina, tá fácil. Então, aí a estação inteligente acerta. Mas tem situações, né, Luciano, que não adianta. A gente vai chegar, o desconfiômetro vai vir aqui, a gente fala, isso aqui não tá bom. E aí, dependendo da plataforma que tá lá, ele tem que saber dar esse retorno, esse feedback. Então, esse feedback é fundamental, porque sem ele a gente vai ter aí uma coisa muito fria também. Então, a gente também tem que evitar o extremo de só confiar no teste genético. Também outro extremo de achar que o cara é o bonzão, que tem que ser daquele jeito que ele quer. Então, esse tipo de situação nós estamos nos adequando ainda. Eu entendo que ainda é uma evolução. E acho que vai melhorar cada vez mais. Não sei se vocês têm outra opinião. A Paty falou aqui no chat, ela podia falar, né? Abrir o microfone e falar também, mas ela falou da muita diferença da interpretação
entre os laboratórios para o mesmo resultado, tem que ter mesmo gente que entende de cardio e genética mesmo, e a Paty e a Nath concordou. Mas eu acho que sim, eu acho que é melhor ter a informação e aí pesar o que eu vou fazer com essa informação, que simplesmente, que os olhos não veem, que o coração não sente, eu não vou criar mais problema para mim com isso. Então, eu acho que sim. Vendo de uma maneira leiga, faz todo sentido. E outra questão importante é que tem uma variante de significado incerto para o paciente, assim, ó. Variante de significado. O que é isso para mim? Incerto. O que eu tenho? Uma coisa incerta. Aí, daqui a pouco, passa 2 anos, ele faz o mesmo teste genético em alguém e coloca assim, possivelmente patogênico. Falou, doutor, você não tinha nada e agora virou possivelmente patogênico? Quer dizer, então, eu acho que tem que ter muito cuidado na interpretação, no que você está procurando, para não gerar, tanto que, né, Luciana, uma das questões que a gente põe o teste já, não põe, era o embate que a gente tinha sempre. Coloca o resultado, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque a gente ainda não está com essa bola toda. Eu só queria fazer um comentário com relação ao estudo eletrofisiológico no Brugada, defendendo o papel do eletrofisiologista. Na verdade, a Lu falou que tem hora que vale mais, tem hora que vale menos. Na verdade, e depois do Prelude e do Finger... Não, o Prelude mesmo, né? O estudo eletrofisiológico como a estimulação, a indutibilidade de FV, mas o estudo não perdeu o papel porque deixou a estimulação, mas passou a ser o período refratário. E a única maneira de medir o período refratário é com o estudo eletrofisiológico. Então, ainda tem algum papel. Realmente, eu acho que também tem que ter uma resposta. Eu tenho que ter uma pergunta, eu vou ter uma resposta e eu vou ter que saber interpretar aquela resposta. Mas eu acho que acaba ajudando, sim. Não, tá perfeito, Cris. E tem casos, eu me lembro de um caso muito, muito marcante, que foi um paciente que, quando a gente vai fazer estudo eletrofisiológico, a estimulação, a gente faz primeiro o limiar, né? Porque a estimulação tem que ser 2 vezes o limiar. E esse paciente, com uma estimulação contínua de 600, induziu FV. Foi super estranho, porque é uma coisa incomum que a gente vê, e tem quantidade de pacientes com marca-passo. Então, com a estimulação contínua, quando eu estava fazendo limiar, induziu FV. E aí, depois, quando a gente for fazer a estimulação, não induziu. Então, para ver, essa é uma limitação. A resposta é muito... Não é só a estimulação como uma TV cicatricial. Existe um componente dinâmico modulador. E, por exemplo, eu nunca vi, o Dr. Maurício está aqui do lado também, com uma estimulação contínua induzir FV. E foi o que aconteceu. Não foi uma estimulação contínua, lenta, sem uma energia muito alta. Então, tem alguns pacientes que têm alguma coisa elétrica mesmo que é diferente, mas para mim eu ainda não entendo Brugada por completo, né? Com certeza. O que eu, assim, realmente, o que os residentes mais nos perguntam, né, no dia a dia, é assim, mas como assim? Uma hora pode, uma hora não pode, e se faz muito jogo com essa questão, né, dos europeus, né? Mas, na verdade, eu não acho que seja exatamente isso. É justamente que foi se refinando e buscando outras maneiras. Só dando reforçando o que você disse, assim, não é não valer de jeito nenhum. A gente vai usar isso como manobra de estratificação, mas é pensando em outros parâmetros junto. Tá perfeito. E eu peguei uma pergunta muito interessante aqui do Felipe, se existe algum modelo para avaliar o papel, acho que ele quis dizer alguma interpretação dos genes, né, uma interpretação do teste genético por inteligência artificial. No começo da reunião, a equipe do VeriStation se apresentou, e eles queriam, eu convidei eles porque eles queriam numa outra reunião, eles comentaram de querer entender como a gente faz no INCOR, tal. E, na verdade, o VeriStation, eles criaram, sim, uma plataforma de inteligência emocional, de inteligência artificial. Tô bem, né? Caso do Covid encefalite, inteligência artificial para justamente interpretar. E assim, eu fiquei super encantada com a ferramenta, mas ela te facilita a vida. Então, por exemplo, quando eu comecei a interpretar teste genético, a Nath lembra muito bem da gente quebrando a cabeça com tabela de Excel, extremamente confusa e com medo de selecionar coisa errada.
por exemplo, essa plataforma que eles bolaram faz uma série puxa uma série de dados por inteligência artificial que são altamente confiáveis, porém não dispensa interpretação. Então, por exemplo, se eu vou lá e coloco no PubMed um trabalho mostrando que aquela mutação tem um efeito patogênico, e a hora que eu vou ler o artigo, eu falo, que artigo porcaria? Não dá para considerar esse estudo funcional positivo? Eu vou ter a inteligência artificial puxando aquele artigo como um artigo que pesa para a patogenicidade da doença, porém a inteligência artificial não consegue entrar na interpretação do artigo. Então vai precisar ainda da pecinha humana, felizmente, para refinar aquilo que a inteligência artificial nos traz. Mas é fantástico, é genial, é nacional, né? Isso é uma das coisas que a gente fica muito feliz, né, Chilene? Sim, nacional. Sim, você falou certinho aí, é exatamente isso. O VeriStation, ele veio justamente para fazer essa busca aí para os profissionais que fazem os exames genéticos, exatamente o que você falou. Olá, pessoal, eu sou a Shirlene, aqui eu represento o VeriStation, tá? Mas é exatamente isso. E com orgulho, uma coisa nacional. Acho que legal. Isso. É uma ferramenta que foi elaborada pelo Hospital Albert Einstein e o setor de inovação. Então, foi a partir de uma necessidade do laboratório. Então, o laboratório de genética observou que, com o aumento da demanda de exames, não seria viável fazer esse tipo de análise por planilha de Excel. Sim. E aí, houve uma parceria com o laboratório de inovação. A gente fez a ferramenta, deu super certo a ferramenta. E a gente lançou, o ano passado, a gente lançou a ferramenta no mercado e a gente vem fazendo um trabalho de divulgação e de parceria, né, doutora Luciana? Perfeito. E agora a gente... A Paula é super entusiasta do trabalho. Na tese da Luciana, ela fez esse comentário que a gente poderia encurtar tempo, né? A gente encurta muito tempo com isso. A gente gostaria, sim, de ter esse tipo de retorno, né? De preferência de graça no SUS para a gente, como protocolo de pesquisa. Ele já... A gente pode conversar, assim, sobre uma parceria. Tá gravando, porque aí você vai dizer, ó, eu vou me comprometer, vamos ter 50 exames. A gente pode testar, não sabe disso. Nós né, eu e a Tânia já recebemos um monte de proposta, a gente fala assim, ó, vamos testar primeiro, 50 primeiros pacientes. Se der certo, e eu coloco cego 50 desafios. Aí eu quero ver exatamente se está funcionando. Ah, vai dar certo. A gente já tem parceria com o pessoal do INCOR. O pessoal do INCOR já usa a nossa ferramenta, né? A gente quer sentir a gente já tem o nosso login. Não vai saber de nada e eu quero saber onde é que vai sair isso daí. Se vai ser boa a nossa informação. Sim. Na prática. Com certeza. Com certeza. Consignação. Faz uma consignação e a gente testa. Ótimo. Mas eles já foram muito, muito gentis com a gente. Já estamos todas com login, utilizando a ferramenta. Sim. Tá tudo agradecer, ótimo. Viu? Muito bom. Uma excelente parceria. Isso. Obrigada, Chilene. Obrigada a você, doutora. Então é isso, né? Será que tem mais espaço para mais perguntas? Já é 1h30, né? Fiquem à vontade. Oi, Luciana, só quero aproveitar para aqui é a Carla, só quero aproveitar para te convidar para participar de um dos nossos webinars para falar sobre esse assunto que é tão interessante. A gente tem feito todas as semanas um webinar que é aberto para toda a comunidade científica. É claro que no momento a gente está trazendo muitos assuntos sobre SARS-CoV, né, que é a coisa do momento, mas eu queria te convidar, e aí eu vou mandar um e-mail para você explicando como e para a gente marcar uma data. Claro, com prazer. Para a comunidade geral. Foi muito bacana, eu gostei bastante da aula. Eu sou leiga em cardio, né? Não é a minha expertise, mas eu achei bem interessante. Obrigada, Carla, obrigada. Pode contar comigo. Tá ótimo, obrigada a você. Um abraço. Abraço. Muito bom. Então, acho que alguém mais... O Ale tá aí ainda, o Ale saiu? O Ale tá aí? Não. Eu tô aqui. Ô, Ale, dá um oi pra gente só, então, Ale. Você é a cereja do bolo, Ale. Ale. Não, tava aqui aprendendo. Foi muito boa a aula. Vou iniciar aqui, ó.
Não tenho nada a acrescentar. A aula foi excelente, Lu. Parabéns. Eu tô Obrigada, Lê. aprendendo aqui também com vocês. Eu acho que o ponto para mim fundamental, eu acho que foi o que vocês colocaram, e que tem a ver, na verdade, a gente fala em genética, a gente dá essa impressão de que, não, vai estar tudo meio resolvido, ou que, como é um dado objetivo, vai ser uma resposta objetiva, né? E não é. Na verdade, é a mesma coisa que o INCOR faz, né, com cardiologia. Você tem casos que são difíceis e que você precisa de um grande número de pessoas com uma experiência clínica, uma experiência na área grande, para conseguir dar a resposta, né? Então, não é muito diferente do que acontece com as dificuldades de interpretação que o Cristiano colocou do estudo fisiológico, né? Só que num outro cenário, né? Então, a gente está aprendendo junto também. E isso, na verdade, significa também, e a gente não pode esquecer disso, que é muito importante você ter um grupo que trabalha com aquilo, né? Às vezes a gente fala assim, não, é importante trazer o geneticista. Sim, mas não esquece que o geneticista, a maioria dos geneticistas não tem experiência com cardiomiopatia ou com a ritmologia. Então, muitas vezes, o geneticista pode te ajudar em algumas coisas bem específicas, mas é o cardiologista que tem um insight muito grande. É muito importante ter um cardiologista, um ritmologista junto para participar disso. E, na verdade, quando você tem um grupo que está fazendo isso há algum tempo, daí então é sinérgico isso. Porque daí você começa a aprender e você tem a experiência dos casos passados, que não é desprezível, né? Que é o que acontece com a gente em medicina, né? Então, com o tempo, se você já fez esse exercício em 100 casos de QT longo, você adquire um senso da doença e do que está acontecendo, que é muito grande. E afora o fato que você gera conhecimento, né? Quando você vai atrás dessas alterações e das famílias, você acaba descobrindo. Então, uma coisa que a gente percebe no grupo é que, com o tempo, a gente vai entendendo muito mais e a gente já passou por aquilo. Então, tem variantes que a gente vê, variantes genéticas que a gente vê, que se você olha no primeiro momento, você acha assim, não, isso aqui é patogênico, então isso aqui não é patogênico. Mas como você já viu aquilo outras vezes, você já investigou aquilo em outras famílias, você sabe, muitas vezes você que está acrescentando aquela informação na literatura. Então, o que acontece é que, com o tempo, você acaba criando uma experiência que não é desprezível e, muito pelo contrário, é muito importante na interpretação desses testes. Mas é o que o Chico e a Lu falaram, então acho que é bem por aí mesmo. E obrigado pelo convite. Lê. Obrigada, quero participar das outras também. Me manda o link aí, Cris. Vamos dar uma aula para ele, Luciana. Vamos dar uma aula para ele. Ah, sim, já está enviado. Perfeito, gente. Agradeço a participação.